resolvi fazer uma retomada um pouco sobre o que é essa questão de ouvir vozes, o que tem sido falado, para a gente poder pensar como fazer o enfrentamento dessa experiência. Tá? E aí eu quero mesmo que a gente consiga conversar, tá? Que vocês possam me trazer as questões de vocês. Mas eu preparei um pouquinho para a gente poder trocar e contextualizar um pouco a experiência da audição de vozes no mundo, na história, tá? Ter uma noção do porquê que a gente pensa as coisas que a gente pensa hoje, né? A gente não começou a pensar assim, né? Veio de algum lugar. E aí vocês vão identificar um pouco as certezas e as verdades que vocês têm em algum período do tempo que ela foi ancorada, né? E aí a gente vai reproduzindo, né, subjetivamente, várias experiências e outras a gente vai transformando. Então, a ideia é que a gente consiga pensar um pouco sobre isso e o que isso representa para as pessoas que ouvem vozes, que os outros não ouvem, tá? Quero contribuir no que for possível, tá? Já que vocês demonstraram interesse, achei muito bacana. E foi muito alinhado com o universo, né? Que é o que a gente estava discutindo na mentoria, na semana, e é um projeto que eu vou conduzir junto com as gurias, né? De poder estar acompanhando ouvidores de vozes que aceitariam, né, a experiência com florais como forma de ajudar na relação com as vozes. Então, acho que foi muito... Porque eu já falei sobre as vozes muitas vezes antes, né? E nunca chegou com vocês, assim, já falei sobre o meu trabalho e nunca chegou nesse nível de maturidade de pedirem para eu falar sobre isso. Então, eu entendi que isso é um recado do universo. Eu não sei, Lauren, como que eu faço para compartilhar a apresentação. Tem um... Tu tá no computador ou no celular? No computador. Claro. Passa o mouse embaixo dos vídeos. Sim. E tem um share ou compartilhar tela, uma pastinha com uma flechinha. Que nem tu fez na prova. É que eu esqueci. Vocês estão vendo? Sim. Ai, que lindo. Eu fiz ontem. Eu fiz bem curtinho pra gente poder conversar mesmo, né? Então, vocês não enxergam o vídeo que eu tô vendo aqui, né, no canto? Não, eles vão enxergar o que eu tô enxergando e eu vou só a tela. Minimizar. Então, gurias, eu vou falar um pouco, uma abordagem bem ampliada do tema para a gente poder sair um pouco das nossas caixinhas, tá? E poder abraçar isso que é uma experiência extraordinária. Tá? Ouvir vozes que os outros não podem ouvir. Ele está sendo descrito dessa forma hoje. Dependendo do momento histórico, essa experiência foi chamada de modo diferente. Eu trouxe aqui, deixa eu minimizar também. O que se diz da experiência de ouvir vozes? Tá? O que a gente tem de registro começa lá na Grécia Antiga, né? Em que era reconhecido que ouvir vozes é uma capacidade humana, né? Uma consciência humana que permite essa comunicação com os deuses. Tá? E na Grécia Antiga, Sócrates hoje tem alguns documentos que a gente consegue identificar que Sócrates era um ouvidor de vozes. Durante todo esse período, a gente percebeu que a humanidade dava conta da experiência com as vozes a partir da relação com divindades, né? Que são os deuses, que tinham personalidades humanas naquela época, que eram ora bons, ora maus, né? Como que se reconheciam, né? Esses deuses. Já dando um salto, na Idade Média a gente tem toda a ascensão, né, do cristianismo durante todo o planeta, né, em especial na região ali europeia e no Ocidente. O que o cristianismo ele traz? Ele traz uma experiência, ele olha as vozes como algo que seja para além do humano,
né? Reconhecido como possessão demoníaca. Porque as pessoas que ouviam vozes falavam coisas, geralmente de um teor que não tinha muito pudor com relação à experiência, e naquela época tudo era dito como, e ainda hoje, né, é dito como algo que ofende moralmente, tudo que ofende moralmente é demoníaco. Então, assim, mas ao mesmo tempo tinham vozes boas, vozes proféticas que as pessoas também ouviam. Então, Tomás de Aquino, que era um religioso da época, ele sugeriu para a igreja olhar a experiência de vozes como paixões desenfreadas do homem, né? Paixões desenfreadas que poderiam ser ditas como demoníacas ou divinas. E aí, dependendo de como que a igreja entendia aquela experiência daquele ser humano, ele estava fadado a ser alguém que seria adorado e bem visto dentro do ambiente, da cultura da época, ou alguém que estaria condenado à morte. E aí a gente tinha várias pessoas que foram queimadas nas fogueiras naquela época, porque eram reconhecidos como bruxas, como bruxos, como demônios, né? Porque as vozes diziam, tinham conteúdos que ofendiam a igreja, ofendiam a história e a cultura da época. Então a gente tem alguns exemplos de ouvidores de voz, como a Joana d'Arc, né? Vocês conhecem a história, né? Teresa de Ávila, que era uma religiosa muito importante, né? Foi canonizada, e o Santo Agostinho, que a gente tem vários livros dele, né? Inclusive eu li bastante na tese, e ele fala muito sobre a relação do homem com o tempo, né? O Santo Agostinho, ele também foi canonizado e ele também era um ouvidor de voz. E vocês podem me interromper se por acaso quiserem falar alguma coisa, tá? Pensando um pouco no que acontece logo a seguir, né? A gente passa por essa experiência religiosa, né? Que ainda tem hoje essa forma de compreender as vozes no mundo, porque a religião também está aí, né? E ela contribui para algumas pessoas, em especial para aquelas que escutam vozes boas, né? Que acham um lugar para suas vozes, um lugar aceito socialmente, que não causa dor. Aqueles que escutam vozes de conteúdo negativo, né, e conteúdo ofensivo, sofrem inclusive no meio religioso, porque eles são reconhecidos como aqueles que têm culpa por aquilo que vivem, né? Então eles são responsáveis e estão sendo castigados por Deus ou estão sendo possuídos por demônios. Então eles são dignos de pena ou de culpabilização. Então isso a gente vê hoje e é resquício de um modo de ver que não é de hoje, né? É lá da Idade Média, assim como pensar em outras experiências religiosas. Tá? No Renascimento a gente vem a gente tem um movimento histórico cultural que rompe um pouco com a religião e bota todo o olhar para a ciência. E a ciência no sentido de racional, né? Aquilo que é diferente do que a gente tem como experiência nesse coletivo que a gente está, né? Que a gente questiona, inclusive, aquilo que a ciência tradicional comprova. Mas, culturalmente, é a ciência hegemônica. E aí o Renascimento ele traz como frase que a gente conhece, penso, logo existo. Então, todo aquele que não pensa não existe. Se ele não existe, ele não é humano, né? Ele não é capaz de decidir por si. E nesse momento, toda a experiência de desvio do normal, da norma da época, era reconhecida como um erro, né? Ou uma confusão. E as vozes entram nessa ordem de reconhecimento. Então, as vozes, nesse período, eram reconhecidas como erro, como desrazão, né? Como uma fraqueza humana, porque aquele que não tinha razão, ele era fraco diante de si próprio. Então, isso colocava ele num lugar de subjugação da razão. Então, aqueles que tinham razão eram capazes de decidir pelo outro e comandar e coordenar a vida do outro, no caso aqui, os ouvidores de vozes, mas não só eles, tá? Porque a experiência de ouvir vozes é uma experiência dentro de muitas experiências que existem no mundo, tá? Então, assim, pensando um pouco nisso, o que a gente viu acontecer nessa época, né? Uma segregação dessa população, né? E aí, não sei se vocês conhecem a história da Nau dos Loucos.
Alguém conhece, já ouviu falar? A nau dos loucos era uma forma que naquela época eles se livravam das pessoas que eram ditas loucas nas cidades, nas grandes metrópoles da época, que era colocar todos eles dentro de um barco, que eram as naus, e largar a deriva no oceano. E assim eles se livravam dessas pessoas. Então, isso é um movimento histórico que nós temos na nossa ancestralidade. E a gente faz isso de maneira sutil hoje, que é segregando nas relações ou segregando em instituições. Então, a gente faz ainda isso. Nessa época, começa a surgir os confinamentos. E existe uma ascensão da lepra, que é a hanseníase, que hoje a gente trata de outra forma. E aí, dentro dessa condição, todos aqueles que tinham a marca, que também era reconhecida como castigo ainda, né? Apesar de toda a ascensão e iluminação da época, aquilo que a gente não consegue explicar recebe um tabu e uma marca. E aí, quando as pessoas tinham a experiência de lepra, eles eram depositados em leprosários, que eram grandes hospitais, que as pessoas iam para lá. Tu tem uma lesão, tu vai para lá e de lá tu não sai mais. E as pessoas tinham que se virar e viviam na mais absoluta miséria. Essa é a origem do hospital psiquiátrico e dos manicômios de hoje, tá? Os leprosários ou sanatórios, né, eram lugares onde as pessoas eram depositadas até que ou morressem ou alcançassem uma cura. Como no caso da lepra, sem tratamento, a gente sabe que não tinha retorno, né, as pessoas não tem autocura nesse processo, porque tinha um parasita, né, que a gente consegue hoje olhar. Tem toda uma questão também de higiene social da época, né, da forma como as pessoas se comportavam, que aumentavam a disseminação disso. E aí a sociedade entendia tudo isso como castigo divino para quem era mais voltado para a religião, ou fragilidade humana, porque alguns tinham e outros não, e aqueles que não tinham eram os bonzões da época e aqueles que comandavam as decisões, tá? E isso não é diferente hoje, como vocês podem pensar. Então aí eu vou dar mais um salto histórico, muita coisa acontece, muitos livros para ler, tá? Mas a gente chega no nascimento da psiquiatria em 1745 com o Pinel. Não sei se vocês já ouviram falar, alguém ficou Pinel? Então, essa é a origem da palavra, alguém ficou Pinel, né? Ficou doido. Pinel, o que ele faz? Ele entra dentro dos leprosários, no caso aqui, os sanatórios, né? Porque já evolui um pouco a história, a gente já começa a entender um pouco mais, mas ainda não reconhece a lepra como algo que pode ser tratado, né? A hanseníase como algo, assim como a tuberculose, várias outras coisas que acabam indo para esse lugar, tá? Como algo que pode ser convivido socialmente. Então, ele entra dentro dessas grandes instituições, onde estão todos os insanos de qualquer ordem. E aí ele começa a classificar eles por comportamento, aqueles que se comportavam de tal jeito, e aí ele começa a colocar nessa lógica que a gente tem de norma e classificação. E daí nasce a primeira origem, né, da classificação diagnóstica em psiquiatria. Aqueles que falam sozinhos, né, em solilóquios. Isso é reconhecido um sintoma, né? Que na verdade eles não estão falando sozinhos, eles estão falando com as vozes. E aí isso vem como um diagnóstico, um sintoma de uma patologia que surge aí com a ideia, com o nascimento da psiquiatria, a compreensão dessa experiência como sintoma ou doença, tá? Mental. Então, a gente começa a tratar essa situação específica em lugares específicos. E aí ele é o pai da psiquiatria, porque ele junta todas essas pessoas dentro de um único lugar, que ele chama de sanatório ou hospital psiquiátrico, né? Que a gente tem ainda em alguns lugares do nosso país, mas em vários lugares da humanidade se fechou totalmente as instituições asilares, porque não se reconheceu elas como possibilidade de cura ou de tratamento das pessoas. Então, se entendeu que era um lugar de violação de direitos. Então, os hospitais, os sanatórios, todos os hospitais psiquiátricos, na Itália, na Holanda não existe mais instituição alguma, inclusive os CAPs, não, que é uma transição, né? Não sei se vocês sabem, mas na década de 80 a gente começa com essa transição da reforma psiquiátrica no Brasil, junto com a reforma sanitária brasileira, começa a expansão da assistência à saúde. Por isso que existe o SUS,
Por isso que existem vários espaços de atendimento financiados pelo Estado. Quando isso acontece, a reforma psiquiátrica brasileira ela vem com um movimento de fechamento das instituições psiquiátricas. E aí a gente tem porque muitas pessoas morriam dentro desses lugares, sem assistência sequer nenhuma, de ordem nenhuma, tá? Só que existe aí um território político que nos permite, nesse momento, avançar incrivelmente por toda a organização social que tem. E aí a gente consegue fundar o primeiro CAPS em 2001 no Brasil, tá? Sendo que fora do nosso país as instituições psiquiátricas fecharam antes da década de 80, tá? Todas elas, em vários lugares. Mas nós, vocês vão ver agora um pouco o que acontece, existe uma questão moral da nossa sociedade, uma questão política de interesse econômico, que fala de um país que segrega, né? E que não tem princípios de igualdade, na verdade, de singularidade. Quando a gente tem isso num país, a gente tem dificuldade de qualquer ação que é voltada para a diversidade. E os ouvidores de vozes das pessoas que têm questões de saúde mental são uma diversidade na sociedade. E acaba que dizer que a questão é delas, que é assim que o hospital psiquiátrico trata, como uma experiência que é resumida ao sujeito, né? Se eu faço isso, eu não preciso resolver enquanto sociedade. E aí eu tô bem para seguir do jeito que eu tô. E isso é uma escolha de modo de conduzir a existência e como que a gente trabalha no coletivo, tá? Então a gente tem uma grande dificuldade de aprovar a lei da reforma psiquiátrica que define a extinção dos hospitais psiquiátricos no nosso país. A gente consegue fazer isso. E aí existe uma disputa de governo, legislação e tal, e a gente avança muito, abre vários CAPs, não sei se vocês conhecem, os Centros de Atenção Psicossocial. Isso que vocês conhecem é muito recente. Isso foi nesse século, tá? Que a gente tem. Foi possível criar, a gente ainda tem um número infinitamente baixo de serviços de saúde mental comunitário e a gente ainda tem muitas vagas nos hospitais psiquiátricos. E agora a gente está vendo uma onda de retomada com as comunidades terapêuticas para tratar pessoas que usam substâncias, que são mini hospitais psiquiátricos. A gente sabe que são espaços de isolamento social e que não tratam em liberdade e que tem várias questões, inclusive no Rio Grande do Sul pegou fogo faz uns 2 anos, uma comunidade terapêutica e vários clientes acabaram sendo queimados, vivos, porque eles estavam trancafiados, sem que ninguém tivesse visto isso, né? Então isso também acontecia em hospital psiquiátrico, né? Então é desse tipo de sofrimento cultural que a gente está falando, tá? Mas não vou me deter nisso. Então, a gente conhece aí um contramovimento na década de 80, tá? Vamos usar cada aparição. O Marius Home é um psiquiatra holandês, tá? Ele trabalha na Holanda e ele atendia uma moça que chamava Pets. Aí começa o movimento dos ouvidores de vozes que eu quero contar para vocês, tá? A Pets, ela tinha várias vozes que a assediavam, vozes muito negativas, que causavam muito sofrimento a ela, e nada do que a psiquiatria tradicional trazia para ela, como diagnóstico de esquizofrenia ou medicamentos, ajudava a Pets. Hoje a gente sabe que 1/3 das pessoas que usam medicamento, que ouvem vozes, apenas 1/3 consegue parar de ouvir. As outras só lidam com os sintomas, os efeitos colaterais da medicação e ainda escutam as vozes e diminuem o seu poder diante dela. Então, assim, o medicamento psiquiátrico, como resposta para isso, não tem ajudado as pessoas. Isso a gente sabe com pesquisas, tá? E aí, nesse momento, a Petsy, conversando com ele decide dar um livro para a Petsy ler, que é esse livro, A Origem da Consciência e o Colapso da Mente Bicameral. Quando a Petsy lê esse livro e começa a se apropriar dessa nova forma de compreensão, nesse livro eles trabalham um pouco sobre a mente dividida e conteúdos que migram de um lugar para outro, né? A Petsy começa a entender que as vozes dela são reais. E tudo aquilo que a psiquiatria dizia, de que não é real, que isso é um sintoma da sua doença, você ouve vozes porque você tem esquizofrenia, não era o que representava a experiência dela. E aí ela confronta o Marius e diz: como você pode
acreditar no seu Deus, que você não escuta e não vê, e dizer que as minhas vozes não existem, que eu posso ouvir e vê-las, né? Então, Marius entende que ele está numa posição de saber que não era efetiva, e ele decide largar o poder de saber médio e ir com a Patsy num programa de televisão para eles tentarem trabalhar e conhecer a experiência de outras pessoas que ouviam vozes, porque aí naquela época era uma forma de chamar as pessoas, não tinha rede social, então eles vão para um programa que acontece na Holanda, e naquele dia, durante o programa, 700 pessoas ligaram. 150 ouvidores contaram que aprenderam estratégias para lidar com as suas vozes que não a psiquiatria. Então, nasce o Movimento Nacional de Ouvidores de Vozes em 31 de outubro de 1987, né? Então, a gente vai ver aí o primeiro congresso que não psiquiátrico dos ouvidores de vozes, congresso de pessoas que ouvem vozes, nasce na Holanda. Nesse congresso, o Marius, junto com a socióloga Sandra Escher, criam o movimento dos ouvidores de vozes na Holanda e convidam o Paul Becker, né, que é um inglês, para ir lá conhecer e ver se ele conseguiria fazer isso na Inglaterra. Isso foi agora, guria. Só que nessa época que a gente estava lutando no Brasil para fechar o hospital psiquiátrico. Tá? Vocês estão entendendo o quanto atrás a gente está? É isso aí que a gente tem que pensar. E aí tem um livro muito bom que tem em PDF, que chama Na Companhia das Vozes, que traz várias contextualizações, quem quiser ler, é um livro fantástico, tá? E tem PDF em português, porque ele foi traduzido em português de Portugal, tá? Então, assim, vocês podem baixar. Eu acho até que está em português brasileiro, vou ter que dar uma olhada, mas eu li ele, mas já faz um tempo. Aí, assim, é um bom livro para começar, tá? Então, o Paul Becker, o irmão dele, era um ouvidor de vozes, tá? É um ouvidor de vozes. E ele é um inglês. E ele viu o irmão dele passar muito trabalho dentro do hospital psiquiátrico. E aí, um dia, o irmão dele, dentro do hospital, disse para ele que não queria aquela vida para ele e que ele achava que era capaz de conviver e viver com as vozes. Isso há muito tempo atrás, antes desse movimento, né? Que o Mário estava fazendo na Holanda. E aí, ele decide, e deixa eu só ver o tempo, ele decide que vai tirar o irmão dele, né, do hospital psiquiátrico. Ele é tipo um assistente social na Inglaterra. Não é bem esse tipo de formação, não é assim a relação profissional, mas é isso que ele faz lá, né? Lá não são assistentes sociais, não são agentes, assistentes comunitários, tá? Essa é a função do Paul Becker lá. Ele tira o irmão dele do hospital psiquiátrico e o irmão dele vai fazer yoga e várias outras coisas de meditação, e hoje ele é professor de yoga e convive com as suas vozes e aprendeu outros modos de lidar com a experiência que não a psiquiatria. Então, eles criam um movimento em defesa dos sobreviventes da psiquiatria. Tu entende o quanto isso é forte? Que é entender que a psiquiatria ela não estava ajudando, mas estava aprisionando, e as pessoas que conseguiam sobreviver a isso montaram esse movimento. E aí, em 1989, tem uma grande conferência, né, um congresso internacional de pessoas que trabalham com as suas vozes, né, os ouvidores de vozes, uma rede de trabalho de ouvidores de vozes, tá? E lá eles criam uma rede internacional de ouvidores de vozes, e aí começa o movimento internacional. Tá? Tem esse livro que foi traduzido para o português agora, tá? Que está à venda no Brasil, que é A Voz Interior. É um guia prático para pessoas que ouvem vozes, para quem se interessa. São livros bem didáticos, bem bons de ver, e muda toda a posição da experiência daquele que trabalha com quem ouve vozes. A gente tem que mudar o nosso modo de, inclusive, fazer o nosso atendimento, tá? Que é diferente. A gente tem que rachar mesmo e destruir qualquer certeza absoluta que a gente tenha, tá? As vozes são mensagens, e aí quando a Lauren diz nos florais que a gente mata o mensageiro, é isso que a gente tenta fazer com as vozes. A gente tenta matar o mensageiro e não pega a mensagem. As vozes vêm para nos falar, e várias coisas sociais, culturais, nos colocam numa outra posição diante delas. Por isso eu aqui estudando florais não é ao acaso, né? É o momento certo. Então, pensando um pouco nisso, o Brasil foi entrar, né, no movimento bem depois. Tá? Esse movimento, ele na Itália, tem uma pessoa fantástica, que ela tem um livro lindo, que é esse aqui, eu tenho, tá?
Esse livro foi escrito por uma ouvidora de vozes, tá? Que é essa mulher que vocês estão vendo na tela, que eu não consigo ver, peraí, tá? Tá? A Cristina Continha, ela é uma ouvidora de vozes, ela começou a ouvir vozes quando ela foi fazer um procedimento cirúrgico, que ela entrou e fez a anestesia. Quando ela saiu da anestesia, ela saiu ouvindo vozes, tá? A Cristina, ela tem todo uma lógica que ela entendeu que naquele momento ninguém poderia ajudá-la com as vozes. E ela decidiu não contar, porque a ajuda que ela iria receber, ela já sabia qual era. E ela era uma mulher de 22 anos, uma jovem, com muito potencial. Então ela decide que ela vai aprender sozinha a lidar com as vozes dela. E aí ela tem esse livro, que está à venda na Amazon, também para quem quiser, que ela trabalha um pouco a experiência de enfrentamento das vozes. Aqui a gente tem várias etapas, desde a superação do medo, a coragem do diálogo com elas, com suas próprias vozes, e da importância de não estar sozinho nesse primeiro contato, porque é realmente, muitas vezes, desolador, assustador, né? Estabelecer esse diálogo. E ela diz que é importante para quem trabalha com quem ouve vozes, deixar as falsas certezas e ampliar o ponto de vista. Porque a gente chega sempre numa postura de saber. Eu sei como te mostrar o caminho. Para as vozes do outro, a gente nunca vai saber. Porque as vozes não nos pertencem. E as vozes da Luana vão ser vozes diferentes das vozes da Lauren, que são vozes diferentes das vozes de qualquer outra pessoa, como da Giovana, né? E para mim vai ter uma explicação possível que me ampare, me fortalece, e para a Giovana vai ter outro. E a gente não pode ter a nossa explicação de amparo como uma explicação única para todo o universo de pessoas que ouvem vozes, tá? Eu queria contar um pouco sobre o que a gente precisa pensar da experiência de ouvir vozes, né? O primeiro passo que a gente precisa é tirar essa questão do medo. Tá? O medo é o maior desafio do ouvidor de vozes, porque as vozes são assustadoras, né? Eu só consegui entender de fato o que eram as vozes quando a gente fez uma oficina de representação, né? Que a gente é uma das atividades que a gente faz em que o outro compartilha a experiência dele com as vozes. E aí, durante esse compartilhar, a usuária foi compartilhar, a pessoa, né? Foi compartilhar comigo a experiência dela, como que eram as vozes, e ela começou a bater a porta violentamente. E batia a porta e gritava comigo, como se fosse a voz dela. E era horrível. Então, assim, algumas vozes são muito difíceis de dialogar, porque elas estão oprimidas há muito tempo. As vozes estão encarceradas e elas querem falar, né? Então, uma das estratégias, né, é a gente começar a olhar para as vozes, né, e entender um pouco desse desconhecido e entender a mensagem, que a mensagem nem sempre é concreta. Quando eu falei para vocês, assim, cuidado que vai bater o carro ali na esquina, tipo assim, né? Se sou eu que escuto isso, eu sei que tem a ver com o meu medo, com a minha falta de confiança no volante, entendeu? Esse é o recado para mim, não é uma premonição. Não é porque vai bater na esquina de fato. Pode ser que isso aconteça, entendeu? Mas eu reconheço que a mensagem está mais em mim do que fora de mim. Então, os ouvidores de voz, a cura se dá em entender que as vozes pertencem a você. Você as criou de certa forma, né? Quando a gente diz isso, a gente vem de uma outra forma de compreender, de olhar para a voz e dizer quem fala através dessa voz. Que experiência eu vivi que fala através dessa voz? Quem é que está falando? Na minha ancestralidade, né? Quem estava lá, quem sofreu, o que foi que eu vi, como é que essa voz me fala isso? Ela me fala e ela traz dor, ela traz raiva, é uma voz de homem bravo, e ele grita comigo como se eu tivesse culpa, tá? Então vamos trabalhar isso aí, vamos entender quando foi que isso aconteceu a primeira vez, né? E qual é a voz, que gênero ela tem, né? O que acontece quando ela vem? O que tu tá sentindo quando ela vem, né?
Que memória ela te traz da primeira vez que tu ouviu ela? Porque as vozes, elas surgem na vida da gente em momentos estratégicos, né? Elas são respostas sanas a experiências insanas, né? Algumas pessoas ouvem vozes de N idades. Tem gente que ouve mais de 100 vozes, né? O José ouve muitas vozes, e todas elas têm um teor religioso, porque ele teve experiências religiosas e hoje ele consegue dizer isso. Quando ele começou a contar sobre as vozes, ele não conseguia dizer isso, ele não conseguia parar de numerar elas. Quando ele começava a falar, ele dizia assim, eu escuto a voz do fulano. Aí ele ia engatando como se fosse uma sequência, assim. Seclano, Beltrana, e aí a gente ficava ali alguns minutos até ele contar o nome de todas as vozes para que não tivesse conflito. Hoje ele não precisa dizer isso, entendeu? Hoje ele, gente, quando ele vai dar aula, é muito sistêmico. Ele não pode excluir nenhuma voz. Todas essas vozes são as identidades e as referências, as imagens da ancestralidade dele. É impressionante como a visão sistêmica... Fantástico, mas ele tem uma relação religiosa, porque ele mudou de religião. Então, assim, isso é uma outra coisa que a gente percebe que acontece com quem ouve voz, são os conflitos. Sim. Tá? Então, tem gente que ouve voz do abusador. Claro. Tem gente que ouve vozes de alguém gritando com uma criança, violentamente, e aquela criança, ou então ouve uma criança chorando. Entende? Então, assim, são experiências vividas de maneira ampliada. Não quer dizer que foi só aquela pessoa que viveu a experiência, mas a ampliada, ela viu aquilo, e isso é uma outra explicação. Ai, tô me coçando aqui, nós vamos testar muita coisa testar, que eu falo, porque a postura fenomenológica é isso, é botar no campo e ver o que se apresenta. A gente vai ver muita coisa assim no campo. Nós vamos fazer um trabalho eu bonito. acho que a gente tem tudo para dar certo, assim, para nos dar respostas. Exatamente. Que podem servir ou não. Vai servir para nós. Porque olha só, é com o que eles estão identificados. Isso. Só que eles ouvem a voz daquilo que eles estão identificados. E a gente se identifica e não ouve voz nenhuma e adoece. É isso, porque as vozes estão ali. A gente consegue ouvir vozes lá, entendeu? A gente pode ouvir vozes por N formas. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, que a gente cria as vozes, de certo modo. Entendeu? Sim. Porque eu posso acessar minhas vozes numa meditação profunda, eu posso acessar minhas vozes no uso de substância, eu posso acessar minhas vozes na indução de uma cirurgia, por exemplo, quando eu for entrar num processo cirúrgico, eu posso acessar minhas vozes durante um evento traumático, violento. Por exemplo, tem a história de uma mulher que acessou as vozes dela no momento de violência, em um assalto, e que as vozes aconselharam ela, e ela ouviu uma outra voz. Aconselharam ela, e ela conseguiu se safar dessa por causa do conselho da voz, entendeu? Sim. Então, e a gente pode chamar essa voz de eu superior? Pode. Pode chamar essa voz de Deus? Pode. Pode chamar essa voz de sei lá, tu pode dar um outro nome para ela? Pode. Tu tem esse poder de batizar a voz. Então, uma outra questão é, que nome você dá às suas vozes? Até a forma como a gente coloca as perguntas quando a gente está atendendo um ouvidor de vozes muda a forma como ele se coloca. Então, isso é uma outra questão que a gente tem. A gente tem que mudar a nossa postura interventor, dono, salvador, porque ninguém salva ninguém, tá? O ouvidor se salva por si só. E ponto. Ele vai encontrar um caminho e a gente está aqui só para ajudar. Entendeu? Eu posso, conversando com o José, eu posso compartilhar a experiência de outro ouvidor que eu conheci? Posso. Inclusive, eu disse para ele, José, quando eu era trabalhadora, eu vivi uma situação assim, 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 a gente falando da interdição, tá? Que eu vi uma usuária ser desinterditada. Oi, Edilene. Oi? Alguém falou? São as minhas vozes? Não, eu escutei também. A minha voz. Eu ouvi também. Pelo amor. Já estamos ouvindo vozes. Ai, que eficiente essa aula. Era a minha voz reclamando da internet. Mas, Lu, eu queria te perguntar uma coisa, assim. Enquanto esse espaço que você falou de entender a mensagem, de ouvir essa fala,
como que isso se dá de uma forma, entre aspas, segura? Como é que você acessa isso Então, sem... Aí eu te falo assim... Pode dizer. Não, como você mesma, entende? Assim, não no atendimento. Partindo desse lugar de que todos nós temos vozes na cabeça. E que a gente precisa escutar essas vozes. Isso virou uma questão para mim, porque para mim o trabalho é silenciá-las e não escutá-las, entende? Então, esse trabalho de silenciar não é só teu, né? É o trabalho da nossa cultura de silenciamento da voz, né? A gente entende que a voz precisa ser calada para o sujeito ser normal. A gente não consegue entender a voz como uma parte da pessoa, entendeu? Como uma experiência dela e que não precisa ser calada. Então, assim, não é um processo solitário. Por exemplo, a Cristina, o que ela fez? A Cristina fez isso sozinha, tá? Ela é como ouvidora, quando ela sai, quando ela acorda da cirurgia, ela começa a ouvir vozes. O que ela fez foi cultivar uma experiência. Ela tinha certeza que aquelas vozes não poderiam ser ajudadas por outra pessoa. O que ela fez? Ela começou a escrever um diário e as vozes queriam falar com ela. E aí, no meio, ela estava fazendo uma coisa, as vozes vinham e ela disse assim, não, vamos combinar que eu vou falar com vocês tal hora, todos os dias, tal hora, vou combinar que eu vou falar com vocês e vou lá escrever um diário e vou escrever tudo que vocês quiserem de tal hora a tal hora. Foi assim que ela pactou com as vozes dela. E é assim que ela começou a trabalhar a experiência de ouvir vozes. E ela demorou muitos anos, ela foi contar para o marido dela depois, para os filhos dela depois, e aí ela soube do movimento da rede dos ouvidores de voz, e aí ela foi contribuir com a experiência dela, e ela é uma pessoa que ajudou toda a estruturação da rede de ouvidores de voz da Itália, tá? Porque ela desenvolveu essa estratégia. O diário pode ajudar? Algumas pessoas vão conseguir ajudar com o diário. Vou dar um exemplo que o José sempre cita nas aulas, que é o exemplo de uma menina de 8 anos que ouvia voz, que as vozes incomodavam ela muito, que tinha horas que ela queria brincar e fazer outras coisas e as vozes estavam incomodando. Então ela fez um desenho, escreveu a lua, escreveu uma escada entre a lua e a terra. E aí ela mandou as vozes subirem, isso tudo mentalmente, até a lua, apagou a escada e ficou na terra. E as vozes não incomodaram. Tu entende que cada um vai construir o seu caminho. Nós, adultos, temos mais dificuldade de fazer isso que essa criança fez, porque a gente é mental, né? E aí a gente tem muito mais tabu sobre o nosso poder de comando do que as crianças, que elas têm poder, entendeu? O que o movimento dos ouvidores faz? Ele restabelece o teu poder. Se tu tem medo da voz, porque tu acha que ela tem mais poder que você. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, tem um rótulo, né? E tem um rótulo. A gente tem um rótulo de dizer, eu escuto voz, eu sou louca. E não é por aí. Eu o acho medo que é mais do desconhecido. acolher, né? Isso, e mais o acolher, né? Porque quando você fala... Uma coisa pensando um pouco, Gurias. Que ele teve crise. O que é a crise? A crise é não conseguir em si dar conta daquela experiência. Eu acho que travou a tua internet ou a minha. Travou a dela. Mas é exatamente isso. É o poder que tu dá e a referência que tu tem. Então, dependendo da referência que tu tem e o poder que tu dá a isso, tu vai... Estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu achei que a minha tinha travado. É só a Giovana, eu acho. Então, assim... Por exemplo, essa menina, ela dá esse poder, ela simplesmente, a referência dela é o desenho, ela dá esse poder a isso e vai lá e faz. Contei para vocês que em algum momento eu sonhei, eu tinha eu, como todo mundo na vida, já liguei o chuveiro e disse para minha mãe que eu tinha tomado banho, né? Todo mundo tem isso. Claro. E só que nessa noite eu sonhei nitidamente aqui na porta de vidro, tu conhece, né, Lu? A minha casa tem uma porta de vidro que dá pro pátio, eu sonhei que eu abria, a porta estava aberta, a porta de vidro, e eu ia brincar no pátio, botava o pezinho para fora, começava a chover. Aí eu punha o pé, recolhia o pé. Aí parava de chover. Aí eu punha o pé para fora e começava a chover. Aí eu botava o pé para dentro e parava de chover. E aí eu entendi que o Papai do Céu estava me castigando. Porque eu não tinha tomado banho, eu tinha mentido para minha mãe, eu tinha só ligado o chuveiro.
E naquele momento eu dei o poder maior ao Papai do Céu. Sim. Meu inconsciente se manifestou dessa forma, me ensinou dessa forma e eu nunca mais menti, entendeu? Porque eu dei esse poder. Isso. E ponto. E o meu inconsciente se manifestou através do sonho. Só que assim é acordado, com o poder, assim, acordado. Com o poder que a gente dá. Ele teve muitos anos isso, assim, de dar a resposta a Deus. Sim. E aos demônios. E isso ele diz no artigo que a gente está escrevendo que isso é uma forma que também não ajuda o ouvidor de voz, porque ele também perde poder. O poder está fora dele, está em Deus. A não ser que tu entenda que Deus é você e você é Deus. E aí tu tem poder. Exatamente. Entendeu? Eu mudei essa visão depois de muitos anos, porque eu me lembro até hoje desse sonho. Porque por muito tempo foi o Papai do Céu que me ensinou. Depois de um tempo, e isso é cultural, né? Exatamente. O Papai do Céu castiga. Exato. Ele é mau. O nosso Deus é mau, né? Exatamente. Depois, na universidade, eu me dei conta. Gente, era o meu inconsciente que estava me dizendo, faz o que é certo, não precisa mentir, ou se tu tiver que não tomar banho, vai assumir isso. Tipo, mas não mente, exatamente, mentir é feio. Exatamente. Era o meu superego, na verdade. Isso era a voz do meu superego. Porque o superego é a censura, é a consciência. Então, pronto. E aí tu vai ressignificando, inclusive, as vozes. Eu acho que é aí que o José dá nome e que às vezes ele precisa... dá nome. Aí... O nome das vozes dele são religiosas da religião afro. Sim. Né? Então, toda da Kibanda, não entendo direito. São as vozes que elas já vieram com esse nome, né? Naquele momento ele não sabia que ele podia nomeá-las. Uhum. Então, elas vieram já marcadas pela cultura. E ele sempre diz assim, eu sou um ouvidor de vozes que dificilmente vou conseguir superar algumas formas de ver as vozes, porque a psiquiatria me marcou. E eu estou marcado como as tatuagens que eu carrego. Ele diz. E isso é na forma como eu vejo o mundo. Mas um ouvidor que não for capturado pela psiquiatria, ele diz, vai lidar diferente com as vozes. As minhas vozes têm tudo isso, e elas sempre vão ter. Só que eu sei que elas não têm braço e elas não têm perna. E quem comanda sou eu. Então, ele não vai mais tacar fogo na casa dele, ele não vai mais se cortar, porque quem comanda é ele. E ele sabia que ele tem vários insights interessantes. Ele diz, eu entrava em crise porque eu tinha um problema para lidar com os meus sentimentos. E ninguém me ajudou a lidar com os meus sentimentos. As vozes eram meus sentimentos. O que faziam? Me medicavam. E aí eu saía de lá igual um pinguço. Não conseguia fazer nada. Eu parei de tomar o remédio. Porque eu precisava cozinhar, eu precisava cuidar da minha família. Então, assim, essa resposta de silenciamento que a Edilene fala é uma resposta da nossa cultura. É a única? Não é. É fácil, existe um lugar seguro para lidar com as vozes? Cada um constrói o seu lugar seguro. O ideal é que a gente não faça sozinho. Por quê? Porque nos primeiros contatos, quando a gente começa a falar com as vozes, é normal de que aconteça que elas ficam te assediando mais. Por quê? Tu abriu o ouvido. Ah, não é assim na terapia? A gente vai pra terapia, né? E aí tu decide falar uma merda que tu nunca falou pra ninguém que tava lá quietinho embaixo do tapete. Aí tu fala na bendita terapia, tu vai ficar os próximos 2, 3 meses, 2 anos, 10 anos pensando nisso. Porque aquilo veio e tu vai ficar falando com aquilo. Só que tu imagina isso como uma voz que está sendo calada por muitos anos. Por que o movimento de ouvidores de vozes hoje investe muito na infância? Para que a gente não cale as vozes. Entendeu? Porque aí é mais fácil lidar com elas. Porque se tu não calar elas, é mais fácil lidar com elas. Mas é possível, sim, superar o medo em um lugar confortável e de segurança. Qual é o segredo? Você tem uma pessoa para te ajudar, seja da tua confiança. Por isso que eu vou junto com o José em vários momentos, porque eu sou a pessoa da confiança dele. Entendeu? E eu gosto de estar nesse lugar, porque esse lugar me ensina. Me ensina muito mais sobre mim do que sobre ele. Então é um prazer, é uma troca. A gente não está mais na relação que era antes daquela viagem. Nunca mais estaremos. Entendeu? Não é mais. E isso o movimento dos ouvidores de voz nos ensina. Que não existe uma relação terapêutica segura que é doutrinada na cultura da medicina tradicional. Ninguém fecha a porta.
E aí vem o diálogo aberto, né? Que é um movimento que tem na Holanda, que eles trabalham a questão dos ouvidores nesse sentido, e lá eles têm um índice de esquizofrenia raríssimo, assim. Porque as pessoas têm a crise, eles ouvem vozes, eles são atendidos, eles conversam com as vozes, e as vozes vão embora e eles não são esquizofrênicos, entendeu? Aqui não, a gente cronifica as pessoas e elas viram esquizofrênicas. Mas que movimento doido da ciência, né, e da medicina, de Deus não de é, botar mas é assim pra caixa e não cura, né? Não mas cura. eles não conseguem ver. Farmacêutica só. É muito porque doido. Porque tem dinheiro, porque tem interesse, tem poder. E porque assim tudo, não é só na psiquiatria. Chega a ser desumano. Entendeu? Se tem uma infecção de urina e tu vai no médico, ele vai te tratar a infecção de urina e ponto. Mas, gente... É a história da virose, né? A história que a menopausa é normal. Não é natural, mas você não precisa sofrer com isso. Nossa, gente, a nossa medicina tem que evoluir muito. Aí é que tá. O que a gente entende como cura? A medicina alopática entende como cura aquilo que eu falo para vocês na aula de floral. O que é? Matar o mensageiro antes de ler a mensagem. Isso é a cura. Portanto, mas tá no movimento. Sim, mas portanto, se tu vai matar o sintoma da infecção urinária sem entender por que ela veio, da mesma forma tu vai cura a voz, é apagar elas, é silenciar esse bando de gente que tá aí na tua cabeça que não existe. Ponto. E gurias, assim, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí eu digo pra vocês que eu tô nesse movimento há muito tempo. Assim, eu tinha muita raiva, sabe, Giovana? Raiva pela Magnólia, raiva pelo José, raiva pelo fulano, pelo ciclano, eu tenho raiva. E eu tenho entendido que, assim como a humanidade queimou as bruxas na Idade Média, esse é o momento histórico que eu nasci. E eu não tô aqui por acaso, o José não tá aqui por acaso, vocês não estão aqui por acaso. Sim. Né? E esse é o que a ciência atual faz. É a única ciência? Não. E o movimento sobre os vozes, ele traz para isso. Ele vem dizer, existe esse caminho e tem ouvidores de voz que preferem esse caminho. E ele tem poder e direito de escolha de se reconhecer nesse lugar. Porque como aqui, 1/3 das pessoas que usam medicamentos ficam bem. Com efeitos colaterais, mas ficam bem com as vozes. E elas preferem silenciar as vozes do que ouvir a mensagem. E é uma escolha e tudo bem, entendeu? O que o movimento quer? Que as pessoas não precisem ser subjugadas à ideia de ninguém. Nem a minha, nem a de ninguém. Que elas possam escolher, né? Elas não escolher o que elas querem. Escolher. Só que a psiquiatria não acha que uma pessoa que é insana pode escolher. Só que tudo tem um porquê, gente. Tudo está a serviço do equilíbrio do todo. Imaginem se não tivesse tido esse movimento de repressão e se a medicina alopática não fosse coerente nesse sentido de matar o mensageiro antes de ler a mensagem, ao invés de queimarem, porque antes primeiro queimaram os loucos, entre aspas, né, na fogueira. Depois as bruxas queimariam o mundo. Porque muitos ouvidores de vozes davam tanto poder, que nem o José, dava tanto poder para essas vozes que ele botou fogo na casa dele. Então, primeiro teve que ter esse movimento de repressão, de silenciar tudo isso, para depois nascer esse movimento de, olha só, a gente tem como ouvir isso, a gente tem como lidar com isso, a gente tem como dar voz e personificar e conviver com tudo isso de uma maneira saudável. Por isso que eu estou dizendo, gente, a constelação familiar, pelo amor de Deus. O que é isso? O movimento fenomenológico do campo, o constelador, ele é um eterno pesquisador. Bert Hellinger dizia, eu constelo há 40 anos e não sei nada. Eu coloco as coisas no campo e vejo. Não existe essa coisa de abuso, não sei o que, exclusão, não, vê. No teu sistema é o quê? Da mesma forma as vozes. Bota isso no campo. Vamos ver o que é. É impressionante o que a verdade brota dali, é a verdade absoluta. Entende? E aí, então, né, Lauren, e agora, coincidindo, desculpa, só para concluir, coincidindo esses momentos, olha só, 87 nasceu esse negócio de começar esse movimento, eu tinha 7 anos. Aí veio Bert Hellinger com toda essa solidez, de todo esse conhecimento que é a ciência Hellinger. E agora essas coisas se fortalecendo juntas, como diz o Hilário, vai dar um boom aí, uma coisa nuclear. É um alinhamento universal, né? Exato. Só que nenhuma verdade absoluta, né? Essa é
suficientemente boa, aquela é suficientemente boa, a experiência do hinduísmo é suficientemente boa para ajudar os ouvidores de voz, a constelação é suficientemente boa, a medicina tradicional é suficientemente boa para alguns, entende? A espiritualidade é suficientemente boa para alguns. Tem ouvidores de vozes que estão no centro espírita e vivem bem com suas vozes. Sim. As vozes deles são espirituais, para eles são. Para mim são. Não me interessa. Eu não tenho verdade para contribuir, eu tenho que me calar, entendeu? E aí tem um dos princípios fundamentais do movimento, que é o diálogo aberto, e é um princípio que diz: nada sobre mim sem mim. Nenhuma verdade é produzida a meu respeito sem minha participação ativa no processo. Não é possível nomear minhas vozes sem que eu esteja lá. Não é possível conduzir meu tratamento sem que eu esteja lá. Não é possível discutir um caso sem que eu esteja lá. Porque nenhuma verdade é produzida sem a minha participação. Porque eu sou, eu vou e eu estou. Então, nada pode sem mim. Então, isso é um movimento de empoderamento e de ressignificação da própria verdade. A gente está falando de que não existe uma verdade. É um respeito, acolhimento, à dignidade autorrespeito, individualidade. Eu sou eu, só eu sei o que é bom para mim, não me julgue, me acolha. É um grito de dizer, me acolhe, eu sou assim. Entendeu? E o próprio eu sou assim é complicado, né, Giovana? Porque Sim. O ouvidor de voz, ele não é visto, ele não se vê como sendo assim, porque ele é fruto de uma sociedade que o diz que ele tem que silenciar suas vozes. E aí, na década de 80, surge vários movimentos que são a favor da vida. O SUS, o próprio SUS que surge na década de 80 é a favor da vida, né? A gente vai ver os movimentos LGBT são a favor da vida. O movimento feminista, né, que tem grande força nessa época pós-ditadura no Brasil, é a favor da vida. O movimento, e isso são o quê? São pessoas que estão dizendo que estão sendo feridas na sua individualidade, singularidade. Então, assim, é um movimento para mudar toda uma sociedade. E ele vai, os florais, a gente vai estudar os florais, né? Quando que ele cresce no nosso país? Quando ele é possível se tornar verdade. Antes disso, tinha alguém que dizia o que era verdade ou não, que era a ditadura. Então, no período de ditadura, nada vinha, porque tudo era calado, as coisas ficavam por baixo dos panos, elas aconteciam, meio bruxaria, meio isso, meio aquilo, meio... Inclusive, diga-se de passagem, na Europa, os florais ainda são muito atrelados à bruxaria, tá? Muitas coisas, né? Uhum. Aquilo que o ser humano não conhece, ele coloca uma verdade que oculte. Uhum. Que ele tem medo de ver. Então, a própria ciência, né, gente, fala, isso daqui, quando eu não sei explicar, eu coloco Deus, eu coloco... Porque eu não consigo explicar. Mas aquilo que aquela ouvidora falou para aquele cientista lá atrás foi engraçado. Você acredita no seu Deus que você não vê e não ouve? E você diz que a minha voz não existe? A Petsy foi uma ouvidora fantástica. E ela tem um papel fundamental para isso, porque ela tirou o Marius Romus do lugar de saber poder. E algumas pessoas no mundo vão fazer isso com a gente, outras não vão ter essa possibilidade, porque eu não tenho abertura para ela. Tem uma filósofa, eu vou mandar depois para vocês, acho que eu não me lembro se é um texto ou um vídeo, acho que é um vídeo. Ela fala sobre os movimentos, né? Primeiro, tudo era religião. Então, todo o poder era, ou isso é anjo ou é demônio, isso é protetor, né? É Deus ou o demônio. Depois, todo o movimento é sociedade. A sociedade é capitalista, a sociedade é machista, a sociedade é feminista, a sociedade é não sei o quê. E aí, a gente está buscando o empoderamento do eu. Né? Tipo... E aí a resposta teve ainda todo o movimento da família, né? A culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é da família, e a família que responde, não sei o quê. Então, assim, e aí a gente tem que ver o todo, né? Então, não tem uma resposta, não tem um caminho e tem que ser construído. Sim. E aí, gurias, vem a questão do projeto. Qual que é o projeto? Eu estava falando com a Laura e com a Pri, né? Que eu quero, nessa segunda mentoria, destinar todo o meu estudo, o máximo possível dele, para compreender a experiência dos ouvidores de voz e pensar como a terapia floral sistêmica pode ajudar na relação com as vozes. E isso esse é o meu objetivo, não é calar voz, não é ajudar com que o sujeito se relacione com a voz. A voz escutada, se ela achar que ela foi ouvida, ela não vai precisar voltar.
Se você não precisar dela, ela não vai estar com você. Entendeu? Ela só vem se você precisa dela. Porque é um recado que é para você, não é para mim, não é para ninguém. Então, assim, já tenho algumas pessoas que eu vou atender, já algumas ouvidoras já entraram em contato comigo, porque eu lancei no canal dos ouvidores, que eu estava procurando ouvidores que gostariam de experimentar terapia floral como forma de melhorar a relação com as vozes. E as pessoas estão me procurando porque eles querem, né? E a gente está pensando aí em fazer esse estudo em conjunto. A Pri adorou também, eu fiquei bem feliz que a Lauren topou. Olha só, eu mais topo agora, só que eu estou pensando uma coisa, e eu vou deixar isso gravado. Uma coisa é a gente montar, porque o que está ao meu alcance, ao alcance das minhas mãos, né? A gente olhar para tudo isso com a visão sistêmica, o corpo de conhecimento e montarmos, a gente fazer sempre juntas terapêuticas entre os alunos de mentoria para montar as fórmulas, né, para esses ouvidores de vozes, empoderá-los, enfim, tratar cada caso a caso. Mas a gente vai ter eu acho que mais força nesse projeto e mais voz, até pegando essa, né? Mais voz para isso, se a gente tiver representantes confiáveis que vão para o campo mostrar essas verdades. Então, eu proponho que tu fale com o José, que foi uma pessoa que a gente citou aqui, que tu mostre depois eu vou gerar esse link, tu vai mandar para o José. E eu preciso da autorização dele. Se ele autorizar, isso fica aberto no meu canal do YouTube. E vocês todas que falaram aqui também precisam autorizar, né? Isso fica aberto no meu canal do YouTube e a gente lança isso. Eu, de repente, falo com alguns colegas da formação, quem tem interesse em fazer em se disponibilizar, ir para o campo em alguns momentos, fazer algumas testagens, porque eu acho que vai ser mais fortalecido ainda. De repente, até o professor, se isso chegar nele, que coisa boa, né? Se ele direcionar uma visibilidade para um trabalho de reunir alguns alunos para a gente colocar isso no campo, enfim, eu acho que é um projeto que merece ter visibilidade e força, merece ter voz. O que vocês acham? Eu vou falar assim, falo com ele e te aviso. Tá. Até porque a gente tem que ampliar essa possibilidade das vozes, né? Sim. A gente tem que... Porque muitas verdades são possíveis dentro desse lugar. Né? Então, muitas verdades são possíveis desde que elas não firam a individualidade e o poder de ninguém. Né? Eu não posso, como evangélica, pastora, se for, entendeu? Querer que o sujeito engula a minha verdade sobre os povos. Né? Eu não posso, como enfermeira que sou, querer que o sujeito engula a minha verdade sobre os povos. Eu não posso, como terapeuta floral que sou, em querer que o sujeito engula a minha verdade sobre as vozes. Eu não posso, como terapeuta sistêmica, se eu for um dia, né? Exatamente. E querer que o sujeito engula a minha verdade sobre as vozes. Então, a verdade sobre as vozes é construída por quem as ouve, em companhia com o mundo. Né? É claro que a gente tem que ter muita amorosidade nisso, né? E desapego. Porque a gente é muito apegado às nossas verdades. É preciso um golpe muito forte para a gente se permitir, né? Se permitir ver de outro jeito. E aí essa imagem, eu acho ela linda porque ela mostra que as vozes são várias e inúmeras, né? E elas podem estar sorrindo para você, estar chorando por você, estar brigando com você. Mas você precisa olhar para isso com acolhimento e com amor, porque elas são suas vozes, né? E elas representam medos, representam muitas coisas, elas têm a ver com a tua história, com a história da tua família, né? Com as tuas experiências, e é importante falar com elas. Como que a gente vai construir isso? Existem estratégias, existem ferramentas, existem atendimentos específicos que a gente pode fazer, né? Mediações, inclusive, que o terapeuta ele consegue entrar como mediador entre as vozes, né? E aí o ouvidor vai reproduzir aquilo que a voz está dizendo, porque eu não a escuto, né? Mas ela pode querer falar comigo também. Então, assim, é importante que a gente consiga ter uma postura de acolhimento da experiência.
né? E entender que quando alguém fala com a gente, e aí para todas nós, né, somos terapeutas de certo modo, né, não com as vozes ainda, mas serão agora a partir de hoje. Quando alguém contar sobre a experiência de vozes, escute primeiro a experiência, tá? Os meus medos sobre a experiência, lembrem que tem a ver com essa história toda que eu contei para vocês, né? E são tabus e medos, e às vezes as vozes são assustadoras. Mas o medo é que precisa ser trabalhado. Por que esse medo tá me... Por que a voz está me produzindo esse medo? É isso que tem que ser trabalhado. É mais simples do que parece. Tem uma frase que o professor Hilário cita muito. Crenças limitam, experiências libertam. Então, se eu imaginar que eu vou tomar essa água e como vai ser, e que eu já tenho uma crença a respeito dela, é uma coisa. Se eu simplesmente desfrutar a experiência de tentar perceber como é essa água quando toca o meu corpo e me entregar à experiência, isso é libertador. Então, lembrem, crenças limitam, experiências libertam. Segue, Lu. Meninas, é com muita dor no coração que eu preciso ir. Vai. Amei! Nossa, foi fantástico! Ai, amei! Muito obrigada! Lindo dia para vocês. Boa reunião. Beijo no coração. Beijo. Depois você tem que contar a sua experiência, Giovana. Vou contar. Pode deixar, beijo. Não, essa não vai ser a última. Com certeza a gente vai ter que se reunir mais. Nossa, super quero fazer parte desse projeto. Não sei como, mas se eu puder contribuir, contem comigo. Adorei. Muito obrigada. Beijo, meninas. Beijo, Gi. Tchau. Eu acho que é isso. Estou aberta para vocês quiserem. Lu, então interrompe o compartilhamento para a gente voltar para a telinha todo mundo. Eu queria falar uma coisa em relação a essa coisa que você falou da experiência religiosa, né? Tem muito a ver com... Eu sou espírita, né? Então a gente vê muitos casos de pessoas que ouvem, né? E aí, como você falou, você pode dar o nome que você quiser. Pode ser Deus, pode ser o eu superior. E aí tem muitos casos assim, o meu mentor está falando comigo, né? E aí, nesses casos, assim, a pessoa não silencia, não quer silenciar essa voz, né? Porque ela tem uma relação legal, as vozes são agradáveis, né? E aí, às vezes eu me peguei pensando nisso, né? Porque, seria meu mentor, e às vezes as vozes são um pouco mais agressivas, são coisas mais difíceis de serem ouvidas, e às vezes são coisas que você fica pensando, será que é o meu mentor mesmo que está falando comigo, é coisa da minha cabeça? Então, assim, acho que essa experiência se mistura um pouco, né, ainda com a religião. Então, eu tenho um pouco de algumas experiências relacionadas a isso e muitas dúvidas, né? E agora você falando, várias coisas foram pulando na minha cabeça, que definitivamente eu me vejo como ouvidora de vozes agora, que eu achava que era uma coisa meio que de é o meu mentor que está falando comigo e tal. Mas assim, me vi muito em várias coisas que você falou aí. E só que para mim, eu acho que por conta da minha religião, sempre foi uma coisa mais fácil de lidar. Eu nunca sempre foi aceito, né, no meu entorno. Eu ouvir aquelas vozes e me relacionar com elas nunca foi uma coisa muito difícil, né? E aí quando a Edilene fala assim, eu tento silenciar essas vozes, né? Para mim é uma coisa que em nenhum momento eu pensei em silenciar as minhas vozes, né? Para mim é uma coisa normal de estar ali, como eu comentei a história do carro lá, que vem como avisos. Então, muita coisa eu falo assim, é a minha intuição. Então, uma intuição muito forte. Mas, na verdade, assim, é o medo de ser rotulada, que eu ouço claramente. Não faça isso. Cuidado, não vai por ali, não. E aí eu falo assim, não, é a intuição que é muito forte. Né? Aí a gente vai por caminhos e a gente busca referência de lugares que vão aceitar isso. Então, na religião, ou, eu sou um 11. Eu sou um 11, eu tô ouvindo a minha... Né? É a minha intuição, que é muito forte. Exatamente. E quando eu comecei a conversar com a Luana lá a respeito disso, em 2017, 2017 ou 2018, quando ela levou o José para esse congresso,
dos primeiros insights que eu tive foi assim, ó, meu Deus, como assim? As pessoas ouvem vozes e elas querem silenciar, e num grupo onde eu participo, por exemplo, de estudos de espiritualidade, as pessoas querem ouvir a voz, elas desejam ouvir os mentores. E o que são os mentores? As vozes internas. Então, em determinados momentos, em determinados lugares, em determinadas referências que tu tem, tu vai querer ouvir ou tu vai querer silenciar. A maioria quer silenciar. Porque depende do que as vozes dizem, não? Depende do que. Se o que é. Vamos pensar um pouco assim, ó. O que a gente tem visto, tá? Vozes. Ninguém quer ouvir vozes ruins, né? Ninguém quer ouvir uma voz dizendo que tu é feia, tu é gordo, tu é chato, ninguém te ama, tem que morrer, né? Te mata. Tem vozes que são de comando, tem vozes que são pejorativas, tem vozes que são assustadoras, tem vozes que nem são humanas, são monstruosas. Então, assim, existem vozes e vozes. A questão, e nem sempre a gente tem escolha de grupo que a gente nasceu, né? Se tu nasceu numa família que entende as vozes como demônio e manifestação demoníaca, é muito mais difícil, né? Entender isso também vai ser mais difícil, serão outras rupturas. Mas, assim, pensando um pouco de que talvez, Pri, a tua preocupação com o rótulo, ela foi importante. Tá? Não sei se tu tivesse tido outra experiência, talvez não fosse tão positiva na tua vida. Então, uma mulher que tu estuda, tu é casada, tu é feliz, tu consegue relacionar com as tuas vozes, entendeu? Tu tem questões com todo um ser humano tem. E o ouvidor de voz também tem. Entendeu? Porque ele é um ser humano. Mas, assim, enquanto a gente se preocupa, o que são as vozes? O que são? São as vozes. Eu posso explicar isso de qualquer maneira e pode estar certo ou não. Mas se eu entender o que essa voz está me dizendo, o que eu preciso pensar sobre isso? Por exemplo, tem um caso que a Eleanor, que é uma ouvidora do movimento, ela tem um vídeo na internet, que depois eu posso compartilhar com vocês o link. Ela diz assim, em um determinado momento as vozes diziam para mim, não saia de casa, que vão te pegar, vão te fazer, te acontecer, não sei o quê. E ela olhou para a voz, né, e disse, obrigado, eu estou entendendo que você está pedindo para eu tomar cuidado. Você entende isso? E ok, a voz foi ouvida. Entendeu? Então, como que a gente faz isso? Não é um passe de mágica, mas é mais rápido do que a gente imagina. Entendeu? Depende de cada um tem uma estratégia para lidar com elas, né? E ela é construída. Tá? Tem uma coisa cultural, não só no Ocidente, não só da religião, mas a coisa do mito, tipo da meditação, que é silenciar. E, de repente, a meditação é silenciar para ouvir as vozes, né? E não silenciar as vozes. Só que tem a cultura do silêncio, né? As pessoas ficam zen. É um mito, né? Hoje de meditação e todos os lugares onde a gente falou sobre meditação, nos grupos que a gente participa, Edilene, justamente, e quando eu falo de uma forma muito simples até. Eu digo assim, ó, o pulmão é feito para respirar e a mente é feita para pensar. Então a gente não vai parar de respirar e de pensar, pelo menos enquanto a gente estiver viva. Depois não sei. Como eu nunca voltei, não sei. Mas assim, a gente vai pensar, só que os pensamentos, e aí, se a gente for ver até referências de meditação, por exemplo, a Amanda Dreyer, ela fala, a diferença da meditação é que os pensamentos, eles vêm com mais intervalos e a gente consegue visualizar, praticamente visualizar entre aspas, né? Tipo, vem, eu entendo ele, acolho e ele vai, ele só faz parte de uma experiência mesmo, né? Sem julgamento. E aí a gente silencia o quê? O burburinho acho que é mais mental, a confusão. Exatamente, sem julgamento. A gente silencia o burburinho mental. Isso sim, não é que silencia, a gente organiza, eu acho. Entende? Eu acho que é organizar, porque às vezes o burburinho mental são as vozes, entendeu? É isso que fica às vezes são informações confuso. Porque eu me lembro que desde a primeira infância eu nunca fui dormir tranquilamente. Ou eu dormia quando tinha pessoas, muita gente, muito barulho, ao contrário do normal, né? Tipo assim, o silêncio para eu dormir sempre foi péssimo. Eu sempre, desde criança, eu comecei a ler super cedo, eu acho que na busca de calar essa coisa que estava ou dentro ou fora, sei lá onde. Essa guria nasceu White Chestnut.
Nasci, eu lembro nasci de uma... parto, minha filha. Na hora. De um relato que eu ouvi num congresso de um caso de um moço que ouvia muitas vozes. E aí a medicação reverteu algumas, né? E ele acabou não ouvindo elas. E aí ele na consulta, ele veio, então, eu não estou escutando minhas vozes, eu gostaria que você me devolvesse elas, porque eu me sinto muito só. Então, assim, isso é um relato, eu não conheço essa pessoa, né? Mas foi contado no congresso que eu fui. Então, assim, as vozes podem ser companhia, entendeu? Boa ou má companhia, né? Então, assim... Mas eu acho que dá uns traumas, sabe? Tipo, eu no jardim, as pessoas dormiam. Jardim, 4 anos, gente, me lembro disso perfeitamente. A minha avó fez um tapetinho de ponto de cruz para eu dormir no momento do sono no jardim. Todas as crianças dormiam. E eu não dormia, porque estava uma falação. E eu não dormia, eu fechava o olho e falava, vou dormir. Então, assim, na verdade, ficou sendo uma experiência um pouco negativa para mim. Então, veio essa luta para poder... O livro e tu deu fazia conta silenciar. disso sozinha, né? Sim. Sozinha. Então, assim, como transformar isso numa experiência menos negativa? Né? Existe, durante todo o tempo, tu conta que tu evita as vozes, né? Vários estudos apontaram que a postura evitativa das vozes não contribui. Tá? E aí a gente tem que ter uma postura focada na voz. Não quer dizer que ela vai ocupar todo o espaço da sua vida, mas ela pode, em alguns momentos, tu ter tua atenção focada nela, na experiência de ouvir voz, como tu te sente com essas vozes, o que significa isso que ela está dizendo, o que isso fala de você, tá? E isso não precisa ser feito sozinha, Juliana. Tá? A gente pode conversar, depois a gente conversa no privado, porque algumas experiências com as vozes são realmente difíceis de serem estabelecidas no início. Tá? A gente pode fazer provavelmente agora que tu está pensando em ouvi-las, elas podem falar mais com você. E aí, se tu precisar, tu pode falar comigo. A qualquer hora. Antes disso, vou ter que tomar muito estreira e muito axé junto, né? É porque o teu medo delas está grande. Então, eu te sugiro que tu consiga comprar esse livro, se quiser. Eu não sei se ele tem em formato físico mais, ou se tem sebo, que eu acho que só tem digital. Como tu sabe? Tu já procurou? Já. Procurei enquanto estava dando mas aula. tem aquele outro que tem, aí né, se ficar público essa aula, procurem o livro, talvez vocês encontrem em PDF. Olha só. É engraçado como as coisas são, né? Agora que tudo, tipo assim, você consegue achar um caminho, entre aspas, de equilíbrio e vem esse desafio de escutar as vozes. A vida não tem lógica. Não, mas tu não precisa fazer isso se tu estiver bem, entendeu? Só vai ouvir elas se você quiser. Se você estabelecer um controle com elas, que elas não te incomodam, mas tu não tá gastando toda uma energia vital para calá-las, porque é tu que vai ter que avaliar isso, né? Qual o custo que tem em não ouvi-las? Eu não sei, a experiência é tua, entendeu? Não é minha. As coisas vão pulando e te colocando. Tu vai pensar sobre isso. Talvez ouvi-las seja interessante para o teu período, teu processo de autoconhecimento? Talvez sim, pelo que eu vejo, as vozes são mensageiras, mas é tu que tem que definir isso, entendeu? Uma escolha própria. Se durante muitos anos tu doutrinou para não ouvir as vozes, tu tem que avaliar qual custo tem e se tu quer ouvi-las, tá? Porque é uma escolha, você tem poder. Em algum momento, se for uma mensagem muito extraordinária que ela queira te passar, você vai ouvi-las, tanto que você as escuta de vez em quando, entendeu? Em algum momento você vai ouvi-las. O quanto de energia tu vai gastar para isso e se tu vai destinar em continuar evitando as vozes ou focando nelas, vai ser uma escolha sua. É um caminho que não precisa ser feito sozinha. É isso que eu quero dizer. Só. Gurias, olha só para começando a encerrar, porque já tá passando o horário e eu preciso atender também. O que eu pensei também agora? Bom, Luana, tu vê com o José, tá? Depois eu vou passar esse link para vocês que estavam aqui. Preciso da autorização de todas e do José. A gente pode, entre nós, eu e a Luana, de repente a gente se organiza e a gente grava meditações para vocês. Essas meditações não vão ficar abertas no YouTube.
porque a gente não tem controle de como isso chega, do que as pessoas vão fazer com isso. Então, a gente sabe que a gente tem que ter muita responsabilidade para tudo isso que a gente vai fazer. Então, vocês eu conheço, são as minhas alunas de mentoria, eu sei da maturidade, a gente tem contato, qualquer coisa eu estou ao alcance da mão de vocês para ajudar a manejar as situações com mais tranquilidade, né? Enfim. Então, a gente pode tentar gravar, Luana, meditações para elas, para a gente ajudar a ter essa experiência de realmente ouvirmos as nossas vozes com mais tranquilidade, de dar um espaço para elas, de acolhê-las e entre nós. Mas assim, eu e a Luana, se a gente se propõe a gravar, desde já eu tô falando isso sobre essa responsabilidade. Isso não vai ficar aberto. Se a gente passar é só para vocês e vocês não têm autorização de passar para ninguém, porque, gente, isso é muito sério. Tá? O que vocês acham? Então tá. Lu, vou te deixar encerrar então. E certamente a gente vai se encontrar mais vezes para falar sobre isso. Eu achei isso. Obrigada pelo interesse, né? O tema é importante, eu tenho muito amor por ele. E acho que é legal que a gente consiga discutir em outros lugares, em outros espaços, para que os ouvidores de voz sejam acolhidos em qualquer lugar que eles forem. Né? É isso. Obrigada. Qualquer coisa vocês podem me procurar e vão conversando. Obrigada, Lu. Obrigada, Lauren, pela sala, pela presença, por matar saudades. Isso é bom. Feliz. Gente, tem algumas figuras muito importantes, né? Eu sempre falo para vocês sobre a minha história com a Luana e quantas idas e vindas, né, da vida que os caminhos se cruzam e tal, e tiveram algumas personalidades que marcaram muito a nossa história, que foi a Magnólia e o José, né? Esses nossos reencontros. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de realmente a gente estar dando olhar para tudo isso, de termos mais vozes aqui entre nós, né, inclusive, e para a gente poder olhar para isso de uma forma diferente do que a gente foi, da referência que culturalmente é mais disseminada entre nós, né, que a gente possa lidar com as nossas vozes de uma forma muito amigável e saudável. Que elas nos ensinem, tanto quanto vocês me ensinam sempre. Lu, gratidão pela disponibilidade de falar pra gente da tua experiência, de contar tantos casos ricos. Vamos ver se a gente ganha força nesse projeto. Beijo. Amo vocês. Beijo. Obrigada, Lu. Tchau, tchau.